dia, irmãos, amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma leitura do nosso Alimento Diário. Estamos hoje, neste domingo, finalizando a terceira semana, que tem como título O Senhor Jesus foi provado e aprovado. Ou seja, o Senhor Jesus ele foi em direção a Jerusalém e sabendo o que lhe esperava. A cruz estava à sua espera, mas o nosso Senhor, ele sabia qual era o objetivo de ir até a cruz e como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ao entrar em Jerusalém, ele precisava ser provado e aprovado. E ao entrar, ele foi abordado logo pelo sacerdote, o ancião do povo, e também pelos fariseus e herodianos. Imagine, esses dois não se davam, mas se uniram para ir de encontro ao Senhor. Então, o Evangelho de Mateus nos apresenta os saduceus que não criam na ressurreição e também vieram examinar o Senhor. Então, isso nos remonta ao Antigo Testamento. Antes de um cordeiro ser imolado e oferecido pelo pecado do povo, ele precisava ser examinado para ver se não tinha nenhum defeito, nenhuma mancha, se era um cordeiro qualificado para ser oferecido pelo pecado do povo. Então, o nosso Senhor Jesus, ele foi inspecionado pelos sacerdotes, o ancião do povo, foi pelos fariseus, pelo herodiano, pelos saduceus e pelo intérprete da lei. E cada um o Senhor, ele foi aprovado. Ele foi provado e foi aprovado. Então, aqui no segundo parágrafo, já começa nos dizendo assim: no Evangelho de Mateus, os saduceus que não criam na ressurreição também vieram examinar o Senhor Jesus, que o corrigiu, respondendo: errais, não conhecendo a Escritura nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam e nem dão em casamento, são, porém, como anjos no céu. Enquanto a ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isso, as multidões se maravilharam da sua doutrina. E assim também foi com o intérprete da lei, que experimentou e perguntou ao Senhor: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu Jesus: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Mas o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Por último, tentaram encontrar falhas para acusá-lo usando a lei de Deus, porém não conseguiram. Aleluia! O Senhor resumiu os 10 mandamentos em 2, enfatizando a lei e os profetas, que eles diziam seguir: Moisés, que representava a lei, e Elias, os profetas. Depois disso, reuniram os fariseus, e o Senhor interrogou: quem pensai vós do Cristo? De quem é filho? Respondeu-lhe eles: de Davi. Replicou-lhe Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chamou o Senhor, dizendo: diz o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho?
e ninguém lhe podia responder palavras, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe pergunta. Esse, irmãos, amigos, aqueles que nos acompanham, esse é o nosso Senhor. Ele é o Cordeiro de Deus. Como falou João, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O nosso Senhor, ele foi alguém que ninguém conseguiu achar uma falha sequer. Ele foi provado pelo sacerdote, pelos fariseus, pelo herodiano, e nele, e até pelos doutores da lei, e eles não conseguiram achar nenhuma falha. Nem sequer depois desse dia conseguiram mais se ousar perguntar mais algo ao Senhor. Então esse foi o nosso Cordeiro que entrou em direção a Jerusalém e foi até a cruz por minha causa e por sua causa. Alguém sem defeito foi oferecido por nós. Esse alto preço, um justo, alguém que não encontraram falhas. Por isso ele é digno, ele foi encontrado digno de ser oferecido como cordeiro pelos nossos pecados. Ó Senhor Jesus! Então aqueles homens questionaram o Senhor para prová-lo sobre diversos assuntos. Jesus deu resposta a todas as indagações. Contudo, nenhum deles soube responder o seu questionamento. Isso mostra que, embora acreditassem ser conhecedores da Escritura, não conseguiam discernir que Jesus era o Cristo, o Messias. Nosso Senhor Jesus Cristo emudeceu todos os religiosos, foi examinado de todas as formas possíveis e foi aprovado como cordeiro sem defeito e digno de ser imolado por todos nós. Aleluia! Eu quero dizer algo para você, irmãos, amigos. O nosso Senhor não falhou em nenhum momento. Mesmo já no final da sua vida, do seu ministério, mesmo a ponto de ir para a cruz, ele foi examinado por mim e por sua causa. O nosso Senhor nos ama demais. O nosso Senhor é digno. Ele morreu por nós, um cordeiro sem defeito. Que nós possamos valorizar tudo que o Senhor fez por nós, tudo que o Senhor passou por nossa causa. Ó Senhor Jesus, Senhor nos abençoa. Obrigado, Senhor. O Senhor foi examinado por nossa causa. O Senhor é o Cordeiro de Deus, sem defeito, que foi até a cruz e derramou até a sua última gota de sangue, pagando um alto preço por nós. Senhor, continua nos abençoando. Que possamos valorizar tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor tem, tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor passou por cada um de nós, por causa da tua igreja, por causa dos teus filhos, por causa do teu povo. Abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, obtenha a tua edificação, obtenha o teu reino, faça a tua vontade. Ó Senhor Jesus, amém. Jesus é o Senhor.